As decisões informadas começam aqui. Apoie o jornalismo independente e garanta acesso aos artigos de opinião exclusiva. A verdade não tem preço, mas as notícias que dão forma aos seus hábitos de leitura, sim. Agora, com 20€ de desconto. Assine em observador.pt. Há 2 meses e 10 dias que Moçambique é sacudido por uma onda de manifestações que paralisaram o país, com centenas de mortes, centenas de feridos e milhares de detidos. Isso numa primeira fase foi a violenta repressão policial de protestos pacíficos que se destacou e chocou o mundo, a partir do dia 23 de dezembro, quando o Conselho Constitucional validou a vitória a Daniel Chapo, o candidato da Frelimo, o partido no poder há 49 anos, foram as pilhagens e saques de lojas, armazéns e propriedades privadas que se tornaram notícia num caos instalado, com o poder a cair definitivamente na rua. Mais, com uma divisão na grande massa popular que antes se manifestava unida. Esta revolta popular tem um nome, Venâncio Mondlane, o candidato independente que se afirma vencedor das eleições de 9 de outubro e que tem liderado os protestos de fora de Moçambique por razões de segurança. E é este engenheiro de formação, pastor evangélico por vocação e político por convicção, candidato apoiado pelo partido Podemos, que está hoje connosco na Rádio Observador. Venâncio Mondlane, bem-vindo. A partir deste momento está sob escuta. Muito obrigado, Dulce, pelo convite, pela oportunidade. São raríssimas as ocasiões que nós temos para podermos ser ouvidos e dar a nossa versão sobre os fatos. Obrigado, Dulce. Muito bem. Há 55 dias, quando a entrevistámos pela primeira vez, a 6 de novembro, dizia-me que havia ingredientes para uma revolução sem armas em Moçambique. Isso não aconteceu, o povo não tomou o poder e há muito sangue derramado. Ontem, na sua última comunicação em direto no Facebook, na mais recente, não a última, dizia que são muitas as dúvidas sobre o caminho a seguir. Sente-se numa encruzilhada? Não propriamente uma encruzilhada. O que está a acontecer é que neste momento as autoridades moçambicanas adotaram, digamos assim, uma estratégia que essa precisa ter um outro tipo de abordagem do nosso lado. Sobretudo esta estratégia que tem a ver com implantar o terror no meio da população, estratégias, digamos assim, de dividir para reinar, como estava a dizer a Dulce e disse muito bem. As nossas manifestações, elas, quando iniciaram por volta do dia 21, 22 de outubro, elas estavam a ter um condão interessante que, pela primeira vez, depois da independência de Moçambique, havia um sentimento de unidade entre os moçambicanos, um sentimento pátrio muito forte. Digamos, a questão simbólica de cantar o hino nacional, cantar o hino da África, as pessoas de mãos dadas em momentos específicos, de tocar as panelas, tudo isto estava a criar uma espécie de uniformização social, económica entre as pessoas. Mas E isso para acabou. quebrar, para quebrar, não posso dizer que acabou. O que acontece é que existe uma estratégia que está sendo implementada que visa quebrar esses laços que estavam a ser criados entre os moçambicanos e que estávamos todos nós, digamos assim, afunilados para o mesmo objetivo. E então agora a estratégia está sendo adotada exatamente dividir por os moçambicanos uns contra os outros. Por exemplo, agora estava a falar do que aconteceu após o anúncio do acordo do Conselho Constitucional. O que aconteceu é uma coisa muito simples. Graças a Deus, agora está ficando cada vez mais claro o que é que realmente aconteceu no dia 24. As pilhagens que ocorreram foram exatamente protagonizadas, planificadas pela Polícia da República de Moçambique. Vamos ver 2 ou 3 casos só para concretizar o que estou aqui a dizer. Nós temos imagens que se tornaram virais de um BTR, de um carro militar, um carro anti-motim, que derrubou os portões do armazém e era a própria polícia que dizia às pessoas que entrem.
Temos o caso que ficou chocante num bairro que chama-se Benfica, na cidade de Maputo, em que num armazém de uma empresa que é representante de celulares ou outro tipo de aparelhos, a polícia trancou no armazém mais de 60 pessoas e ateou fogo sobre elas. Até um caso agora que chocou o Moçambique, chocou o mundo. Então, o que acontece? Por exemplo, nós temos a nossa Central Nacional de Medicamentos, que se encontra num bairro chamado Zimpeto, em que os portões foram derrubados, a população entrou, mas foi colocado fogo lá. Não faz sentido. Se a população precisa de medicamentos, não faz sentido que essa população carente, que precisa de medicamentos, depois de saquear medicamentos, coloque fogo no na maior central de medicamentos do país. Quer dizer, coisas que não fazem muito sentido. Há uma empresa que chama-se Autopac, que acho que é uma das maiores de empacotamento de vários produtos alimentares. A população lá entrou e depois disso também ateou fogo sobre a empresa. Quer dizer, se a pessoa está faminta, se a pessoa está necessitada, ela não vai atear fogo porque, digamos assim, o básico, o mais lógico, é que ela mentalize que, olha, eu vou roubar hoje, vou comer, eu preciso roubar amanhã também. Então não vou colocar fogo numa empresa, num empreendimento que sei que vai me dar possibilidades de roubar durante 3, 4, 5 dias. Mas, Então, mas, as, mas as pilhagens não são todas da polícia ou de pessoas mandatadas pela Frelimo, convenhamos, não? E por outro lado, com as patrulhas dos bairros, parece que há aqui uma outra lei, faça-se justiça pelas próprias mãos. Parece que os jovens não só sofrem às mãos da polícia, como também dos vizinhos, da justiça dos bairros. Será que perdeu o controle das ruas? Ou seja, eu estou a entender o que me está a dizer, não é? Por um lado, há ações para lançar o terror e para atemorizar as pessoas, mas por outro lado, parece que há aqui uma falta de controle do poder das ruas. olha, também eu não poderia ter, digamos assim, um, digamos assim, não podia ser tão pretensioso a pensar que eu vou controlar toda a população que neste momento está a manifestar-se ou quer demonstrar algum repúdio em relação a esta matéria. O que acontece é que eu faço apenas, dou os indicativos das datas e também, digamos assim, mais ou menos as formas em que o padrão em que as pessoas se vão manifestar. Agora, o que acontece, só para voltar um pouco atrás, Dulce, ah, o que acontece é o seguinte: logicamente que não são os elementos da polícia que fazem pilhagem, porque eles são em minoria. O que acontece? A polícia é que faz os arrombamentos, a polícia é que derruba os portões e depois manda a população entrar nesses estabelecimentos e saquear. O que é que acontece? É que ao longo deste tempo todo, colocou-se o povo numa situação de miserabilidade, colocou-se o povo em situação de pobreza extrema, e o que acontece é que nessa situação, se você tem um armazém de alimentos em que os portões são derrubados e depois se diz, olha, se vocês querem comer, entrem e comam, é lógico que as pessoas vão entrar e comer. E quem olha para isto não vai perceber a estratégia, vai pensar que a população está a pilhar. O que está a acontecer é o uso estratégico e perverso da situação de miserabilidade das pessoas e levar as pessoas a saquear em empreendimentos privados para fazer o quê? Qual é o objetivo? O objetivo é colocar a classe empresarial dos pequenos e médios empresários na situação de se sentirem-se tão prejudicados com o movimento e se rebelarem não com as autoridades que planificaram isto, mas se rebelarem com o próprio movimento de contestatário. Portanto, esta que é a estratégia. Portanto, isto é uma estratégia de manipulação de massas que já foi usado em várias ocasiões e que em Moçambique está sendo experimentado isto. Mas em Moçambique, de uma forma perversa, por quê? Porque é uma população que o próprio governo a coloca na situação de miserável e usa a miserabilidade e a situação de famintos para que esta mesma população saqueie bens dos pequenos e de médios empresários, para criar a divisão, aquilo que eu disse no início, que havia uma tendência para o sentimento pátrio, havia uma tendência para as pessoas estarem cada vez mais unificadas, mais unidas, então era preciso quebrar
esta tendência da unificação, desta empatia, desta unidade que estava a acontecer entre as pessoas. Então, esta é uma estratégia que está sendo utilizada. Ou seja, É exatamente isso. aquilo que as balas e o gás lacrimogéneo não conseguiram, porque ficavam ainda mais revoltados, consegue-se através do medo e da desconfiança de uns pelos outros. Sim, Dulce, isto não é novo. Isto não é novo. Eu, por acaso, estive a ler um pouco sobre isto, as tais técnicas de mind control, né, de controle mental. Não é? Esta, por exemplo, que eles estão aqui a fazer é aquilo que chama-se de problema, reação e solução. Quer dizer, eles próprios criam um problema que aterroriza as pessoas, vem a reação das mesmas pessoas e depois eles aparecem mais tarde com uma solução deste problema. Como é que eles estão a fazer isto? Primeiro, uma das saltando para um outro tema, solta-se presos na maior cadeia, na maior unidade penitenciária do país. Soltam-se os presos. Isto cria uma reação na população de temor, a população fica aterrorizada. E veja só uma coisa, Dulce, só para tu perceberes que realmente isto foi engendrado. O comandante-geral da polícia dá uma conferência de imprensa depois da soltura dos presos e ele passa uma mensagem não de tranquilidade, não uma mensagem de colocar as pessoas serenas, que esta mensagem normal de qualquer responsável da ordem e segurança no país, ele passa a mensagem do terror. Ele próprio é como se estivesse a ser o porta-voz exatamente dos malfeitores. Ele começa a dizer, olha, agora soltaram-se 1.500 presos, se cada preso tiver acesso a 4, 5 casas, então na cidade de Maputo vai-se gerar um caos total. E veja, estes presos, ele começa a categorizar. Aqui há presos muito perigosos, incluindo 25 terroristas que tinham sido, capturados em Cabo Delgado. Estes vão começar, ele descreve o tipo de crimes. Eles vão começar agora a fazer violação de mulheres, vão fazer assaltos à mão armada, quer dizer, tu notas, quer dizer, eles são até certo ponto, são tão ingênuos que é o próprio comandante da polícia que denuncia quais são as mensagens que eles próprios estavam a passar para aqueles homens que tinham sido de forma propositada soltos da cadeia. Então, eles criam esta situação de terror e depois a população reage. Eles próprios fazem reuniões com base nos tais chamados secretários dos bairros a incentivar que hajam patrulhas, ok, nos bairros. E essas patrulhas são feitas como? São feitas com objetos contundentes. Portanto, os vizinhos começam a pegar também em katanas, em bastões, e passam a vida toda a patrulhar o bairro. E, logicamente, o que isso cria? Cria o desvio de atenção, já ninguém pensa nas manifestações, já ninguém pensa na injustiça eleitoral. E depois, no meio disto, eles aparecem como a solução. A solução disto é exatamente a estrutura governativa. Daí que vêm os chefes do quarteirão, os secretários do bairro, vem a polícia a dizer que vai colocar ordem numa desordem e num perigo que foi a própria polícia a causar. Já que fala nisso, no outro dia, ou ontem, creio, dizia que as pessoas eram enterradas vivas, porque se acredita que as balas não as matam. Penso que estará a falar dos Naparama, mas quer explicar melhor isto? Que situações foram estas em que as pessoas foram enterradas vivas? Sim, isto ocorreu em Nampula, ocorreu em Nampula e aconteceu também na Zambésia, porque o que acontece? Eu também estou com alguma dúvida do movimento dos Naparamas. Como é que ele surge, portanto eu não consigo explicar com muito detalhe quais são os reais objetivos. Numa primeira fase, dá a impressão que os Naparamas, ou os anti-bala, né, eles, numa primeira abordagem, dá a impressão que eles se revoltaram contra as unidades governativas. O ataque que eles fizeram alguns ataques a algumas esquadras, aparentemente não estavam atacando a população, estavam atacando órgãos públicos e, por essa via, criou-se uma impressão de que os Naparamas também estavam como justiceiros. Mas os últimos vídeos que nós estamos a ter acesso, em que eles, neste momento, usando a ideia de que os Naparamas estão espalhados em tudo que é lugar, estão a fazer sequestros e raptos de jovens. E por exemplo, no distrito de Monapo,
em Nampula, numa localidade que chama-se Nakololo. Ainda ontem foram sequestrados 45 jovens acusados de terem no seu corpo, digamos, incisões com lâminas, que são sinais digamos assim, de métodos mágicos para os tornar, digamos assim, imune às balas de armas convencionais. Então, estes jovens foram sequestrados e a justificativa é que estes jovens queriam fazer parte ou faziam parte do grupo que estava a passar por rituais mágicos para se tornarem naparamas. Então, aqui arranja-se também um móvel para que se comece a fazer sequestros, raptos seletivos, porque já existe uma justificativa, porque os naparamas atacaram esquadras, por essa via, eles podem sequestrar pessoas como quiserem, sequestrar jovens e executá-los. Então, me parece, eu Então, ainda mas não quem estou é a que é falar. enterrado? Quem é que é enterrado vivo? Sim, são estes jovens que são enterrados vivos, porque se diz que, bom, já que vocês têm no vosso corpo escoriações e vocês são antibalas, então pegam neles e há vídeos. Uma coisa curiosa é que a polícia filma isso. Filma esse tipo de crimes, quer dizer, pegam neles, enterram, dizem, já que vocês não morrem com balas, pelo menos vocês vão morrer por baixo da terra. Estão a fazer isso. Estão a fazer isso. Quando começou esta luta, esperava que o curso dos acontecimentos trouxesse o país até este caos? Há mesmo quem fale de uma certa haitização por referência ao que se passa no Haiti? Não, não esperava por uma razão muito simples, é que as nossas manifestações, elas nunca visaram fazer nenhum tipo de caos no país, destruição no país. Desde o início nós sempre afincamos. Estamos a fazer manifestações pacíficas e quando eu falei de uma revolução sem armas, falo de uma revolução no sentido de conseguirmos ter um número de pessoas mobilizadas a aderir às manifestações que obrigariam naturalmente o regime a ter que ceder em função de perceber que as pessoas são todas mobilizadas para o protesto contra as eleições. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. O regime já mostrou que não deixa o poder de forma alguma pela força das ruas. Até quando é que isto vai continuar? Podemos dizer assim, ainda não aconteceu, porque ainda não é um processo conclusivo, não é? O que acontece é que há diferentes estratégias que estão a ser implementadas, mas se me permitir só concluir o que estava a dizer antes, Dulce, é o seguinte, se reparares, desde as nossas primeiras manifestações, o ponto de referência destas manifestações foi o dia 21 de outubro. No dia 21 de outubro, que seguiu-se, digamos, o assassinato do meu advogado pessoal, o Elviro Dias, eu convoquei, foi a primeira convocação nacional que eu fiz para a paralisação, uma greve nacional. Chamamos de greve nacional no sentido que era a paralisação de toda a atividade laboral. Só para tu veres, quer dizer, a nossa tendência sempre foi uma manifestação cujo fim nunca era destruir absolutamente nada, nem privado nem público. Certo, a intenção era essa, mas a realidade é outra, não é? Sim, mas esta realidade, que é outra, não é uma realidade criada pelos manifestantes. Tem que ficar claro isto. Esta realidade outra é uma realidade criada, induzida pelas autoridades policiais e pelo atual governo. Portanto, esta que é a questão que tem que ser verificada, porque o que está a acontecer? As pessoas estão-se a deixar levar pelos efeitos e as pessoas não olham para as causas. Então, por exemplo, as pessoas haviam o famoso armazém que eu te falei de um homem chinês de um dos bairros lá. Que a população entrou e tirou lá arroz, não sei o quê. Dizer, estão aí a saquear, a destruir os bens dos empresários. Mas ninguém, por exemplo, olhou antes que a polícia usou um carro blindado militar para destruir o portão e a própria polícia convocou as pessoas a entrar no armazém. Então, isto é importante verificar-se, porque se a gente souber a parte dos efeitos, vamos ficar sempre com a tendência de que se perdeu o controle, de que isto não está, digamos assim, já se perdeu a direção das coisas. Mas não, é que tem que se pensar um pouco nas causas disto. Muito bem. Então, por exemplo, se alguém olha e diz assim, mas agora está tudo mal porque há homens katanas que andam pelos bairros. As pessoas têm que perceber, esses homens katanas, qual é a origem disto? Os homens katana é uma criação exatamente da própria polícia. É uma ideia que eles lançaram e as pessoas já andam terrorizadas a correr, já não dormem à noite, a fazer as patrulhas e não encontram nenhum homem katana.
Portanto, este aqui é o fato que tem que ser analisado e, e verificar que essas são as reais causas. Mas há, É daí que mas nós há também alguns, fizemos. mas também há ativistas que disseram que alguns dos reclusos foram munidos de katanas, por isso deve existir alguma base de verdade nisso, não? Sim, mas sim, quer dizer, eu não sei onde é que foram buscar esses dados, né? Porque Ok. eu não tinha essa informação com esses detalhes, foram munidos de katanas. Quer dizer, se os reclusos foram munidos de katanas, então também tens aí mais uma razão de suspeita, né? Como é que alguém que sai. Veja, Dulce, uma coisa muito simples, e assim, no âmbito da simples lógica, quer dizer, eu estou invadido de uma cadeia. Epá, a tendência natural do ser humano normal é para tentar um ponto de fuga, ou meter-me na população, ou vou para a minha família, ou fujo da área. Isto é tendência normal de qualquer fugitivo. Quer dizer, a pessoa não vai sair da cadeia. E a primeira coisa que faz é buscar uma katana para andar nos bairros a aterrorizar. Isso não faz sentido nenhum. Na mais básica lógica, isso não faz sentido nenhum. Muito A bem. não ser que, ao invadir-se da cadeia, ele esteja já num esquema previamente montado e com um objetivo concreto em que ele sai para ir executar. Aliás, como acontece, por exemplo, em Moçambique, com os tais chamados esquadrões da morte. Os esquadrões da morte não são mais nem menos do que reclusos que são retirados na calada da noite, são armados pela própria polícia, são indicados um alvo, eles vão lá, abatem o alvo e de dia voltam à cadeia. Os esquadrões da morte são exatamente isso. Muito Então, bem, deve ter uma reprodução. mas o número de mortes é elevado, de feridos e detidos também. Os empresários de Moçambique dizem que pelo menos 500 empresas foram vandalizadas e ou saqueadas e que por causa disso há 12 mil pessoas no desemprego e que vai haver escassez de bens, além de que os preços vão subir. Até onde, já penso que já lhe fizeram esta pergunta muitas vezes, não é? Mas até onde é que está disposto a ir? Quanto mais sangue terá de ser derramado? Olha, Dulce, cá por mim, se fosse pela minha sensibilidade como indivíduo, pelo meu sentimentalismo, eu já teria parado essas manifestações. Cá por mim. Mas a questão que se coloca aqui é que não estou exatamente a sacrificar-me todo na minha vida por razões meramente pessoais. É que há uma necessidade, é um grito de socorro de uma população que quer acabar com o atual sistema de coisas que existe em Moçambique. E é por isso mesmo que nós, por exemplo, fizemos um ensaio ainda há pouco tempo e que dissemos que, olha, existe uma possibilidade de dar uma trégua de 5 dias, mas eu gostava de ouvir qual é a percepção que as pessoas têm. Então, nós recebemos quase 50 mil e-mails, né? Epá, humanamente falando, não podíamos ver e-mail por e-mail, mas hoje tenho aqui tenho uns jovens de um centro tecnológico que nós temos no meu gabinete, e que eles, com inteligência artificial, eles conseguem, digamos, fazer estatísticas dessas coisas. Epá, 70% das pessoas que mandaram-nos e-mail, eles querem que as manifestações continuem. Quer dizer, significa que é preciso também fazer essa avaliação. Quer dizer, as pessoas, o moçambicano no geral, está ainda interessado que as manifestações continuem ou não continuem. Olha, qualquer luta que nós temos, o grande problema que se coloca aqui é o seguinte, é que as pessoas têm um claro sentimento, e isso digo com certeza, que têm um claro sentimento de que o partido que está a governar de forma, primeiro, de forma ilegítima, ao longo de 30 anos. Dois, é que a Frelimo tornou-se claramente uma organização criminosa. Isso não há dúvidas nenhumas. Que três, as pessoas sentem que neste momento o ambiente de insegurança, mesmo antes deste movimento, era extremo em Moçambique. Só para teres uma ideia, nós agora estamos com o problema do conflito em Cabo Delgado, que há uma sensação nas pessoas de que o conflito foi criado, porque não é um terrorismo, digamos assim, não é um terrorismo convencional que a gente tem visto em outras esferas, é um terrorismo induzido e há uma percepção cada vez que vai se consolidando de que é um terrorismo induzido por interesses económicos da atual elite económica de Moçambique. E também há os raptos e sequestros que vêm há mais de 11 anos criando um ambiente de instabilidade no país. Portanto, raptos e sequestros, há uma instabilidade total e depois, por outro lado, a miserabilidade em que o povo se encontra em contrapeso ou em contradição com a descoberta de novos recursos que são os maiores do mundo. Então, as pessoas tiveram a convicção de que nós temos que nos manifestar,
temos que nos rebelar, temos que protestar contra esse sistema de coisas. Certo, mas Agora, há mais de protesto, há mais de dois neste- meses que estão nas ruas a protestar e não está a resultar. Até quando? Como é que tu fazes a medição exata de qual é o tempo ideal para uma manifestação? Depende. No Malawi, por exemplo, foram 3 meses. O Malawi teve uma situação idêntica em 2019. Claro que não houve tantas mortes como em Moçambique, mas houve uma tentativa de fraude, o povo foi para a rua. A diferença é que no Malawi o exército acabou se juntando ao povo, mas foram 3 meses. E aqui Há outras, o exército não se está a juntar ao povo, contrariamente à sua expectativa inicial. Mas houve realidades que foi um mês, há outras realidades que foi uma semana, há outros casos que foi em 2 dias. Portanto, estamos a falar de fenómenos sociológicos e não propriamente fórmulas de um laboratório ou uma fórmula química. Portanto, não é tão linear como é que estes fenómenos ocorrem e como é que eles se consumam. Não é? Tem havido uma grande pressão e várias vozes a pedirem diálogo. No dia 18, quando esteve numa conversa organizada no Parlamento Europeu, disse que o presidente moçambicano lhe tinha telefonado. O que é que saiu dessa conversa? O que é que lhe disse Filipe Nyusi? Dessa conversa não saiu nada digamos assim, foi uma conversa amena, digamos que sim, portanto, com alguma cordialidade, com respeito mútuo, não restam dúvidas. Mas em termos concretos, tudo ficou tal e qual. Quer dizer, a única questão que o presidente, digamos, fincava era que tínhamos que esperar pelos resultados a anunciar pelo Conselho Constitucional, que não havia outro caminho senão esperar por esses resultados. Mas todas as manifestações, tudo quanto ocorreu, era exatamente porque estávamos à procura de encontrar-se uma plataforma de entendimento que não fosse arrastar o caso até o Conselho Constitucional, porque todo o processo, desde o início, portanto, desde a votação até o Conselho Constitucional, são mais ou menos 5 a 6 etapas. Portanto, se já na primeira etapa tínhamos irregularidades registradas, não só por nós, até por missões de observação eleitoral, significa que o processo já vinha viciado desde a primeira etapa, o chamado apuramento parcial. Então, até chegar ao anúncio dos resultados definitivos, a proclamação dos mesmos, estávamos a admitir que vamos esperar pelo anúncio de um resultado cujo processo estava visível, estava viciado. E disse ao presidente que não podemos esperar para o anúncio dos resultados do Conselho Constitucional, porque toda a gente sabe claramente de que este processo já vem inquinado, já vem viciado. Então, tem que haver uma outra abordagem. Mas ele dizia que não, que ele insistia que era por essa via. Então a coisa ficou por aí. Entretanto, nesta segunda-feira, os 4 partidos da oposição, incluindo o Podemos, que o apoia, reuniram-se com o presidente Nyusi e disseram que iriam dialogar. Isto é um movimento à sua margem? Sente-se isolado? Não me sinto isolado porque tive conhecimento, né? Tive conhecimento e dei a minha opinião do que se deveria dizer e, graças a Deus, todos os partidos que estiveram neste encontro foram unânimes, pelo menos, a dizer que os resultados eleitorais eram adulterados e não reconheciam os resultados. Pelo menos esta base, eu pronunciei-me sobre isto antes da reunião e foi isto exatamente que foi dito lá. Portanto, o resto, houve algumas nuances, mas na essência, no essencial, a rejeição dos resultados eleitorais, todos os partidos foram unânimes a repisar este ponto. Tem-se dito sempre aberto ao diálogo nos seus termos, referindo que nem o presidente Nyusi nem a Frelimo aceitaram dialogar. Tem havido vários apelos para que as duas partes façam cedências. Está disposto a ceder em algum ponto? Dulce, quando digo que estou aberto ao diálogo, e se for realmente diálogo, temos que estar dispostos a ceder. Haverá naturalmente ganhos de cedências, é natural num diálogo. Portanto, o único problema é que como não tenho os termos de referência do que eles podem propor, fica um pouco difícil, mas em termos de princípio, sim, quer dizer, não restam dúvidas. Não é? No diálogo sempre temos que ir abertos, não para impor a nossa vontade, mas também para saber quais são qual é o equilíbrio que podemos encontrar entre o que nós queremos. Disse que vai tomar posse a 15 de janeiro. Como? Como é que vai tomar posse? Sim, Dulce, é o seguinte. Nós, na minha página, tenho organizado
uns webinars já há algum tempinho, que chamamos de Bate-Papo com Venâncio Molhano, e já tivemos alguns debates relativamente aos aspectos constitucionais de como é que se poderia fazer uma tomada de posse paralela. E nós, neste momento, temos já elaborado, no fim, um tribunal popular, não é? E os termos técnicos de como é que funcionaria esse tribunal popular, se não estou em erro, antes dessa nossa conversa, mandaram-me já o draft. Mas, Portanto, existe um tribunal popular que vai, porque tem que ser um órgão judicial que certamente que consagra, né? mas não vai governar, ou o país vai ter 2 presidentes. Vai governar? Posso não governar em termos convencionais, mas certamente que eu vou governar como se tem visto até agora. Já fizemos um ensaio disso, né? Quer dizer, a gente, neste momento, se for eu a dizer que amanhã vamos parar a atividade laboral, e se for o Presidente da República a dizer que vamos trabalhar, a gente já sabe a quem é que as pessoas vão obedecer. Ou seja, Então, isso é governar. Ou seja, então, de facto, tem o poder da rua, não é? Mas eu tenho aqui uma dúvida. Saiu do país depois de ser atacado com gás lacrimogéneo, quando dava uma conferência de imprensa. Depois disso, sofreu algumas tentativas de assassinato, mas diz que a 15 de janeiro, o dia da tomada de posse de Daniel Chapo, estará em Moçambique para tomar posse. Já não receia pela sua vida? O que é que mudou? Olha, eu desde o início, eu já tinha anunciado que eu queria voltar a Moçambique, inclusivamente no dia 7 de novembro, eu tinha marcado como uma data de retorno a Moçambique. Mas começaram a chover vídeos, áudios, e-mails das pessoas a dizerem que não podes voltar a Moçambique, a desencorajar-me, até posso dizer, a proibir-me de voltar a Moçambique. Então, por essa via, eu não fui a Moçambique a pedido dos moçambicanos. Mas não tem medo de ser assassinado agora? Não tem medo? Não, é que assim, Dulce, em algum momento eu não estarei no exílio para sempre. Eu terei que voltar ao país. E estas manifestações que nós fizemos eram manifestações para ver que se no entretempo entre a realização das eleições até a tomada de posse pudesse haver alguma mudança naquilo que eram os resultados falsos anunciados pela Comissão Nacional de Eleições. Terminado este período, por que eu tenho que continuar no exílio? Eu não faz sentido, eu volto ao país. Agora, se isso resultar, digamos assim, numa tentativa contra a minha vida física, não, bom, ok, esses são os riscos que todos aqueles que carregam causas comuns têm que passar por elas. Por isso, está disposto a morrer? Sim, quer dizer, não porque seja um masoquista, um suicida, mas no sentido de que não vou ficar no exílio para sempre e volto ao país. Sou Deus cabo de futuro, mas eu volto ao país. Tem sempre falado em tirar a Frelimo do poder. A questão é, está preparado para governar? Tem uma equipa? Tem um governo sombra? Sim, quer dizer, olha, logo depois de nós fazermos a contagem paralela, portanto, as eleições foram no dia 9, nós no dia 10, 11, nós já tínhamos uma boa parte da contagem paralela feita, estávamos a 25%. E nessa altura nós temos uma conferência de imprensa e eu disse claramente que já tinha uma equipa formada para um diálogo para a transição governativa. Portanto, já temos uma equipa, pelo menos nos setores-chave de governação, preparada. Claro, naturalmente que não posso, neste momento, dar a conhecer essa equipe por razões óbvias, né? Deve saber, Dulce, eu não vou expô-los agora, mas já tenho uma equipa formada que pode responder pelos vários setores capilares da governação. O que é que acha que pode acontecer até 15 de janeiro? Porque a luta pela verdade eleitoral parece ter chegado ao fim, não é? Porque o Conselho Constitucional, última instância, já validou os resultados da Comissão Nacional de Eleições, está disposto a manter estas manifestações pacíficas até então, assume o poder num Tribunal Popular a 15 de janeiro, mas qual seria o cenário ideal para si,
isto acabar? A Frelimo pedir desculpa e convocar novas eleições? Um governo de unidade nacional? Olha, claro, o nosso primeiro ponto, não restam dúvidas, que era a verdade eleitoral, né? E a verdade eleitoral, inclusivamente, algumas organizações da sociedade civil já tinham dado até alguns palpites das várias alternativas de como se chegar a isso, não é? Primeiro podia ser uma recontagem, né? Há várias alternativas, uma recontagem. O segundo podia ser a partir de uma auditoria forense. Portanto, havia várias formas de chegar à verdade eleitoral. Ok. Se caso esta questão da verdade eleitoral fique, ou se considere que se tornou inviável, naturalmente que podemos passar, eu penso que aqui era mais pacífico, uma anulação das eleições. Anular as eleições e, naturalmente, convocar novas eleições. Portanto, Ok. seria por essa via, não é? Tem, Seria por essa tem, via. Agora, o quadro, o modelo do tal governo de transição entre a anulação e as novas eleições, há vários modelos que foram criados, muitas propostas em Moçambique sobre isso. Por exemplo, já a sociedade civil tem um grupo de académicos também que fez uma diferente. Quer dizer, há muitas propostas à volta desse assunto. Portanto, não há problema nenhum. Isso ia-se discutir depois, entre as várias propostas, qual é que seria mais viável. Já tem, existem muitas propostas. tem-se afirmado sempre como um pacifista. No entanto, numa das suas lives parece ter aberto a porta a um armamento das suas hostes de apoio. Depois clarificou, disse que queriam oferecer, estavam disponíveis, mas que têm resistido. A minha questão é, já alguém lhe ofereceu armas? Armas não, quer dizer, e também eu nunca faria isso. E eu sempre que lidei-me com estes grupos, ou paramilitares, ou grupos ligados às forças de defesa e segurança, quando me falam de um golpe de Estado, de um golpe de Estado movido pelo militares, não sei o que, eu disse, olha, essa nunca vai ser a minha opção. Nunca. E eu sempre fiquei o pé e disse claramente que eu sou civil e a minha luta vai ser por meios puramente civis, e é por aí que eu também não teria sentido nenhum chegar ao poder por via de um golpe, por via de força militar, quer dizer, não fazia sentido absolutamente nenhum. Agora, o que acontece é que, em face destes assassinatos estão a ocorrer, eu já recebi vários contactos a dizer que, olha, afinal, nós podemos defender a população. O que você acha? Nós podemos, com força das armas, somos pessoas qualificadas, desde os ex-guerrilheiros da Renamo, algumas forças, digamos assim, do atual exército também, já me contactaram sobre isso. E eu nunca dei uma resposta sobre isso, mas diziam que há uma necessidade de se defender a população que está sendo assassinada. Portanto, houve isso. Então eu falei disso no sentido que, bom, isto a continuar dessa forma, a gente vai pedir apoio também a essas forças que já existem para defender a população, né? Então aceita essa possibilidade de armar? Não, 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 não no sentido de eu armar-me ou eu criar um exército paralelo, isso nunca o farei. Ou criar um movimento rebelde, isso nunca o farei. O que estou a dizer é que dentro das forças de defesa e segurança existem pessoas que dizem claramente que queriam defender a população, queriam se rebelar contra isso. Mas está disponível a aceitar essa oferta ou não? Olha, o que eu disse é que nós estaríamos. Essa não é uma oferta no sentido de uma força à minha disposição. Essa seria uma iniciativa dessas mesmas forças, elas próprias, digamos, usando os meios que conhecem para defender a população. Eu penso que se for para a defesa do povo que está sendo assassinado, eu acho que isso é bem-vindo, sim, seria bem-vindo. Na sua última comunicação em direto no Facebook, a que chama de live, disse que não havia dinheiro nenhum do mundo que o fizesse abdicar da sua luta pelo povo. Já lhe ofereceram dinheiro para desistir deste processo de contestação? Já me ofereceram propostas, já me fizeram algumas propostas, não é? De como é que poderia deixar as coisas correrem e ter alguns privilégios pessoais. Quem é que lhe fez E essas algumas propostas? Não, não. Naturalmente que eu tenho que preservar a imagem dessas pessoas, porque acho que agora não convém
ainda aumentar a legião de inimigos nessa altura, mas isso é uma coisa que tem acontecido comigo ao longo da minha história como político, não só como político, ainda como comentador de televisão. Isso sempre marcou a minha história, né? Sempre ofertas materiais e financeiras. Isso sempre aconteceu comigo, mas Na última live disse também que vivia um calvário e que se sujeitava a uma vida muito complicada por causa dos seus valores. Quer explicar-nos que calvário é esse? Como é que tem vivido? olha, sim, é um calvário no sentido de ter que atravessar constantemente a cruzar fronteiras, não é? Ter que mudar-me sempre de localização, de acomodação. É uma vida não é assim muito simples, né? Quer dizer, ficas 3 dias num sítio, tens que pegar nas malas, mudar, tens que ter vários vistos, tens que cruzar fronteiras, que é uma vida muito complicada, não é? É muito difícil. É realmente Está, uma está, vida martirizada, Uhum. mas tem que ser feito. Isto tem que ser feito. A Frelimo é conhecida por destruir os seus inimigos políticos de uma forma ou de outra, não é? Ou os conquista ou acaba por, sob muita pressão, de os arruinar economicamente e depois mesmo psicologicamente. Tem tido algum apoio ou está sozinho? Sim, sim. Olha, o melhor e o maior apoio que eu tenho, e graças a Deus, essa sempre foi a forma que eu preferi. Eu sempre preferi fazer um pedido de apoio abstrato, quer dizer, no sentido de que quem quiser, quem estiver disponível, indicamos uma conta, as pessoas transferem para a conta e tenho feito isso. Mesmo durante a campanha, durante a pré-campanha, sempre fiz assim. Aliás, quando eu estava ainda na minha batalha pela luta dentro da Renamo, também fiz o mesmo, não é? Então, esse sempre foi o meu método, quer dizer, eu abro as contas, coloco uma conta que as pessoas depositam e que muitas vezes eu nem sei exatamente quem são. Ainda Portanto, falando no seu também, Calvário, é cristão. Como é que passou o seu Natal? o meu Natal. Passei onde estou, passei orando, não é? Passei. O mais importante aqui não é propriamente ter uma mesa faustosa ou ter ali o presépio do Pai Natal, mas o importante é a comunhão espiritual. Portanto, eu passei meditando, orando e passei bem, passei E bem. como é que vai passar a passagem de ano? Já pediu aos moçambicanos para cantarem um hino a partir das 23h45? O que vai fazer? Exatamente. Vou fazer o mesmo, também estarei onde estiver, também estarei a cantar o hino a essa altura da transição. Não, só isso. Estamos Não quase a, sem festa, sem dança, aliás, também não, já não sou de festas já há muito tempo, mas não acho que seja alguma coisa assim, digamos assim, que faça tanta diferença. o que é que Yeah. responde aos que dizem que é um político de extrema-direita com pendor populista? Olha, adjetivos são tantos que me possam dar. Ainda vi há pouco tempo alguém que fez um Photoshop e pôs-me lá uma casaca das SS alemãs, né? Dizer que eu era, eu era um discípulo do Hitler. Portanto, esse tipo de adjetivações, elas podem aparecer e são várias, né? Sobretudo quando alguém ganha muito destaque, se torna uma figura pública, tem que estar disponível a ter esse todo tipo de adjetivos, né? Agora, o que importa, eu acho que o mais importante é saber os valores concretos que estou a defender. Portanto, eles têm que falar dos valores, eles têm que falar das metas, têm que falar dos objetivos. Aí que vamos perceber se sou realmente de extrema-direita com um tendor populista ou não, porque o que é que nós estamos aqui a defender? Estamos a defender a verdade eleitoral. Eu acho que isto não tem nada a ver com ideologia, não é? Política nem nenhuma doutrina. Dois, estamos a defender que em Moçambique se cesse os raptos e sequestros que vêm há mais de 13 anos, digamos assim, martirizando a população moçambicana. Estamos a dizer que nós queremos a Moçambique a despartidarização de todas as funções públicas que foram tomadas pela Frelimo ao longo de 50 anos. Nós queremos uma
política fiscal que já apresentei durante a nossa campanha, que toda a gente já conhece, que é exatamente para beneficiar o desenvolvimento local. Já apresentei propostas concretas sobre que tipo de educação queremos para Moçambique, que tipo de sistema de saúde queremos. Muito bem, isso faz Então, parte, isso isso faz tudo, parte do seu programa eleitoral, não é? sim, isso tudo, não sei se é populista, isto eu acho que é aquilo que o país está a precisar. Muito bem. Temos um país riquíssimo, em termos de recursos naturais, uma população jovem com potencial de trabalho muito grande e o país miserável. Quer dizer, querer tirar o país desta situação, não sei se é populismo. Eu acho que Uma última questão. Não gostou da atitude do governo português quando, depois do anúncio do Conselho Constitucional, criticou-a, mas depois disse que teria sido por falta de informação. Alguma coisa mudou desde 23 de dezembro? Alguém o contactou? não, 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 de forma nenhuma. Ou digo isto de forma nenhuma porquê? Porque o que aconteceu com o governo português aconteceu também com muitos moçambicanos. Por exemplo, no dia 24, eu arrisco-me a dizer que cerca de 40, 45% dos moçambicanos estavam a ficar um bocadinho desapontados com os objetivos dos protestos. Porquê? Porque até dia 24 criou-se a ideia de que os protestos tinham virado, digamos assim, se cingiam apenas a saques, a destruição de bens, por aí fora. Mas já no dia 25, as coisas começaram a ficar claras quando começam a aparecer provas, evidências de que muito do saque, muitas das destruições tinham sido preparadas e promovidas pelas próprias forças de defesa e segurança. Então, o que estou a Mas a dizer reação do é governo que, português foi ainda no dia 23. sim, então o que estou aqui a dizer, sim, foi naturalmente que nessa altura não havia motivos de o fazer, quer dizer, eu acho que já se debateu demais até isso. Em Portugal mesmo, pelas redes sociais dos portugueses, já fizeram crítica mais do que suficiente sobre isso. Mas eu creio que, olhando para o cenário pós-dia 24, eu creio que temos elementos mais do que suficientes para o governo português perceber de que o posicionamento não podia ter sido aquele. Há muitas provas, há muitos elementos que estão à disposição pública hoje, que não havia antes, que mostra, por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. No dia 24, no âmbito das manifestações, foram descobertos em várias sedes do Partido Frelimo um monte de cartões, editais falsificados por aí fora. Essa informação, por exemplo, não existia antes do dia 23, mas a informação agora está disponível. Não é? Então, eu penso que com estes novos elementos, com esta atualização e a forma da atuação do próprio regime, quem ganha eleições de forma legítima não precisa tornar-se sanguinário. Se um regime se torna sanguinário, faz uma repressão no extremo da brutalidade, da violação da mais profunda dos direitos humanos, isso é indicativo de que esse regime não foi eleito de forma legítima. Porque se ele foi eleito de forma legítima, de forma livre, não precisa repreender a sua própria população. Se a população acredita neles, votou neles, basta uma palavra deles para a população obedecer e entrar na tranquilidade. Muito obrigada por ter estado connosco na Obrigado. Rádio Observador.